Olá, seja muito bem-vindo ao BeSocial. Eu sou o Matheus e a partir de agora a gente está iniciando o curso de Postman. É um curso teórico e prático, onde no nosso primeiro encontro a gente vai ter uma introdução do conteúdo, principalmente para entender o ecossistema em que o Postman se encontra, para que após isso a gente consiga entender a ferramenta em si do Postman e utilizá-la na prática. Um pouquinho do que a gente vai falar aqui ao longo do curso vai ser sobre a arquitetura client-server, cliente-servidor, em especial aquela que trabalha com verbos HTTP REST, ou seja, além dos tradicionais GET e POST, os verbos HTTP, a arquitetura REST ela comporta outros verbos para completar aquele CRUD, que é o criar, ler dados, atualizar dados e deletar dados. Também fazer essa listagem. Então, são verbos como o GET, POST, PUT, o patch e o delete, entre outros também, tá? A gente vai falar sobre as ferramentas do Postman, a gente vai falar sobre o Postman Desktop, a gente vai ver na prática como o Postman Desktop funciona, quais são as ferramentas que englobam o Postman, todas as suas funcionalidades, assim como também a gente vai ver o Postman CLI, a interface de linha de comando, a gente vai ver um overview e também um pouquinho sobre o Newman, que é uma integração do Postman um pouquinho mais avançada e muito utilizada em DevOps. A gente vai ver essas ferramentas em cenário prático, onde que a gente vai vai trabalhar com APIs e projetos reais, para a gente entender como elas funcionam justamente na prática. Mas antes da gente entender as ferramentas, a gente precisa saber, como nós falamos, né, o ecossistema em que essa ferramenta se encontra. Ela se encontra numa arquitetura que é muito utilizada atualmente dos sistemas, que é a arquitetura RESTful. O que é RESTful? RESTful é todo o sistema, o dispositivo, principalmente o software, tá? Que trabalha com a arquitetura REST. Ou seja, o que é a arquitetura REST? É aquele sistema web que trabalha com transferência de dados via uma linguagem de programação específica, também conhecidos como cabeçalhos de request e de response, tá? Requisição e resposta, é uma conversa entre máquinas em rede, onde que a gente suporta mais verbos HTTP, ou seja, mais funcionalidades do que as tradicionais utilizadas, que eram GET e POST. Agora, além do GET e POST, a gente usa os verbos REST, que são o PUT, o delete, o patch, e tem todos esses, tá? A arquitetura cliente-servidor é o seguinte: nós temos uma máquina cliente e nós acessamos via rede um servidor, uma máquina servidor, que vai nos prover, que vai nos servir aqueles dados. Através dessa transferência de arquivos, essa comunicação entre máquinas em rede através desses verbos REST. Então, a gente geralmente tem lá no servidor um código, um sistema back-end, e a gente também tem no cliente um sistema front-end. Ou o servidor mesmo nos provê o sistema front-end, no qual nós, usuários leigos, acessamos com botões, tudo bonito, a interface organizada, e que a gente acessa, na verdade, com isso, uma comunicação com o back-end, com o código, com o motor do sistema, tá? Então, são tecnologias independentes, ou seja, antes a gente tinha o que a gente chamava de monolítico, que era um sistema que trabalhava com uma linguagem de programação só, tá? Na prática, geralmente era isso. E o que eu quero dizer é o seguinte: com uma tecnologia única para tudo. Então, a gente tinha o motor do sistema, a interface gráfica do sistema, tudo era uma linguagem, uma tecnologia só. Agora, o que acontece? A gente tem um sistema, na verdade, dividido em microsisteminhas, tá? Microserviços, onde que cada serviço é um sistema diferente que combinados, ou seja, todos vinculados, formam aquele sistema que a gente acha que é único e que a gente acessa com a interface gráfica bonitinha. Geralmente esse sistema dividido em microserviços, ele não é um sistema único, como a gente falou, é um sistema composto de vários sistemas que conversam entre si, nesse caso, se for RESTful, através dessa tecnologia de verbos HTTP REST.
Ou seja, a gente tem uma tecnologia para o front-end, a gente tem uma tecnologia para o back-end, a gente tem uma tecnologia para o banco de dados, a gente tem tecnologias externas que a gente pode vincular a esse nosso sistema. E como todos esses microserviços eles são separados, eles não são integrados, não são monolíticos, isso aqui deixa de existir, então a gente tem que entender que a partir de agora são os microserviços utilizados, ou seja, são sistemas separados que comunicam-se entre si externamente através de algum tipo de linguagem que faça essa comunicação em rede, utilizando, no caso, se for arquitetura RESTful, esses verbos HTTP REST. Essa comunicação a gente chama de requisição e resposta, onde que cada requisição e resposta, o cliente ele faz uma requisição para o servidor se receber, se ele recebe, ele vai analisar essa requisição e dar um feedback. Esse feedback é o HTTP Response. HTTP porque é o protocolo de transferência de arquivos em rede, de arquivos, na verdade, de dados em rede, tá? E esses dados, eles são via uma padronização REST, que são aqueles verbos get, put, post e o delete, tá? São esses aí. Todos essas requisições e respostas, elas têm cabeçalhos, que são os headers, e os bodies, que são os corpos, tá? Então a gente vai ver lá, quando dá um F12, daqui a pouco a gente vai ver na prática que quando a gente acessa o Google, o nosso computador, o cliente faz uma requisição ao servidor. Essa requisição, na prática, é composta por um cabeçalho de informações e um corpo de informações, onde que tem os verbos REST lá. E o Google, se ele receber essa informação, essa requisição, ele vai analisar a requisição e dar um feedback para nós, uma resposta. Essa resposta, ela também é em HTTP, porque é essa transferência de dados, tá? Via internet, via, enfim, cabo, rádio, o que for, tá? Via rede no padrão HTTP ou HTTPS, tá? Tem a criptografia. Mas a questão aqui é a resposta. Então, no caso, tem o cabeçalho também, assim como a requisição, tá? Tem o cabeçalho e o corpo. O cabeçalho tem aquelas informações de cabeçalho, que são aquelas informações primárias, e o corpo geralmente tem complementos, tá? Informações complementares, dados. Por exemplo, você quer solicitar uma listagem de usuários no sistema de usuários. Então, você faz uma requisição, o servidor vai enviar uma resposta de HTTP que tenha cabeçalho ali, as informações de resposta, tá? O servidor aceitou a resposta, o status code é esse, o sistema operacional do servidor é esse e tal. E no corpo é os dados em si, numa linguagem de programação, geralmente JSON XML, que vai ser a listagem bruta desses dados e o nosso front-end vai, que é outro sistema, ele vai receber essa comunicação, esses dados, essa resposta, esse HTTP response, e vai renderizar numa listagem de usuários bonitinhas para nós. Na prática, para a gente entender isso de uma forma um pouco mais organizada, eu fiz aqui uma imagem bem interessante, tá? Arquitetura RESTful, cliente-servidor, uma requisição e uma resposta. É basicamente os microserviços, tá? Os sistemas, eles são divididos em dois, o front-end e o back-end. Pensa no front-end como um carro, tá? A carroceria. É aquilo que o usuário interage, dirige, no caso, né? É uma interface mais amigável. Tu não precisa necessariamente ir lá mexer na mecânica, que é complexa, e que por questões de segurança você não vai mexer diretamente com aquela mecânica, tá? Então você vai interagir com a carroceria, isso é o front-end, existe linguagem, é um sistema à parte do chassi, que é outro sistema. Então a carroceria, o front-end nesse caso, nessa analogia, a gente chama de API, tá? Porque elas se comunicam. Então a API front-end, que é o cliente, tem interface gráfica geralmente. Então tem linguagens de programação como frameworks Angular, React, Vue.js, que no caso são aí JavaScript, TypeScript, geralmente utilizados, HTML, CSS, enfim, tá? Tem vários. Linguagens específicas para desenvolver essa carroceria no qual o usuário final vai interagir, tá? E o back-end é como se fosse esse chassi, que é aquela mecânica bruta, então não tem interface gráfica, o usuário ele pode interagir diretamente, é isso que o Postman faz, quando a gente não tem a carroceria, é isso que nós faremos ao longo do curso,
Só que é mais difícil, um usuário que não entenda de mecânica, ele não vai poder mexer diretamente no motor do carro. Pode ser que ele estrague o motor e quebre o motor, pode ser que ele se queime, é inseguro e complexo de mexer. Então a gente cria uma carroceria amigável por cima para o usuário leigo interagir com aquela carroceria. Quando a gente não tem a carroceria, a gente tem que ter uma ferramenta para interagir com esse motor que torne as coisas um pouco menos complicadas. É aí que entra o Postman, que é aí que a gente já vai falar em seguida. Mas, levando em consideração a arquitetura de microserviços, agora quando a gente faz, o cliente ele requisita, tá? Ele faz uma HTTP request, HTTP porque é o protocolo de transferência em rede, requisição, request, ele requisita dados para o servidor, ou seja, o nosso sistema front-end, que geralmente é uma interface gráfica, o usuário clica num botão, ele vai fazer uma requisição para o motor, para o back-end, que é outro sistema, outro microserviço. Geralmente aí são frameworks como Spring, que é em Java, o Laravel em PHP, o Django em Python, tem C Sharp, .NET, enfim, tem Node, vários. Tá? Também são linguagens específicas para um sistema específico. São dois sistemas independentes que trabalham com essa comunicação, geralmente via JSON ou XML, que é transferida via protocolo HTTP, HTTPS. Tá? No caso aqui, o cliente requisitou informações para o servidor. Então, o front-end requisitou informações para o servidor. Quais são na prática essas informações? É um HTTP request que é enviado. Então, essas informações de requisição, essa requisição enviada para o servidor, tá? Geralmente é assim, ela tem o URL do servidor, a gente tem que saber para que lugar esse HTTP vai enviar essas informações, então ali é a URL do servidor. Geralmente nessa URL tem uma URI, um endpoint, que é o final da URL que vai fazer alguma função, alguma rota específica naquele servidor, vai entrar para um lugar específico para solicitar uma função específica, tá? Mas a URL é o endereço, o próprio nome diz, é o endereço, o lugar que a gente quer requisitar, qual que é a máquina que a gente quer requisitar que existe na rede, tá? Na rede que o nosso cliente está. Então, essa requisição ela tem headers, que são os cabeçalhos, como a gente falou, e body, que são o corpo, que são as informações complementares. O header das requests, das requisições, geralmente tem aí qual é o método, se for RESTful, qual é o método, qual é o verbo, aliás, REST, da arquitetura REST, que foi solicitado. Então, nesse caso aqui é o método POST. O POST ele serve para criar alguma coisa, tá? A gente tem o GET, POST, PUT, PATCH, DELETE. São os principais. Aí a URI, então /users, que é o endpoint, tá? Que aí a gente quer, por exemplo, criar usuários. Qual que é o protocolo de rede que essas informações serão enviadas? É o HTTP na versão 1.1. Qual que é o host, ou seja, qual que é a URL de acesso desse servidor específico, dessa máquina com um sistema back-end instalado específico. O tipo de conteúdo, então, qual que é a linguagem de dados que a gente está se comunicando? A aplicação, nesse caso, é em JSON, tá? Essa é a linguagem. Geralmente, em JSON, XML são as linguagens de comunicação entre sistemas, tá? Entre sistemas de microserviços. Tanto faz se são RESTful ou não, tá? Mas geralmente são essas linguagens de comunicação. Elas são universais porque se eu for conversar com outro sistema do outro lado do mundo que não tenha nada a ver com o meu sistema, é como o inglês, tá? Só que o JSON e o XML são para sistemas, linguagens universais. Então, se eu falar no meu idioma e a pessoa na Alemanha falar alemão, português não vai entender o alemão. Então, a gente tem que usar uma linguagem universal. A gente usa o inglês para se entender. A mesma coisa os sistemas. Eles usam JSON, geralmente, tá? Ou XML, que é menos usado. Geralmente é o JSON ou YML para se comunicarem. Tá? Então, geralmente, essas linguagens. Pode ter também um token de autorização, ou seja, pode ser que esse sistema no back-end instalado no servidor, ele não aceite quaisquer requisições de qualquer lugar do mundo que tenha acesso a essa rede via esse protocolo HTTP, HTTPS, tá? Então, é importante, muitas vezes, que você tenha a chave da porta para abrir essa porta lógica do
servidores solicitar dados e solicitar funções a essa máquina, tá? Para essa máquina nos servir, para nos autorizar essas funções. Então, geralmente a gente manda aí um token de autorização, que vai fazer a autorização para a gente solicitar dados. Caso contrário, ele vai retornar uma resposta também dizendo, ó, não foi autorizado. Tá? Geralmente você recebe aí um erro com o status code de não autorizado. Cada resposta tem um código de status. A gente já vai falar isso em seguida. O user agent, então, qual foi o programa que solicitou essas requisições? Qual foi o programa instalado no cliente que enviou essas requisições via HTTP, tá? Via rede? Nesse caso está o Postman, na versão 7.32. Tá? Ou aqui, por exemplo, o Google Chrome. Tá? Geralmente a gente usa aí um navegador para fazer isso. É uma função do navegador fazer isso, uma das funções. Postman também faz. É o que a gente vai ver ao longo do curso, inclusive. O que é aceito? Então, quais são os dados aceitos? Tamanho do conteúdo, tamanho limitado, tá? Esses são os headers, tá? Da requisição. Informações de cabeçalho. E no body, que é o corpo do cabeçalho, geralmente a gente tem os dados complementares. Esses dados complementares, eles têm vários tipos. O raw são os textos brutos, texto em string. Nesse caso aqui a gente está especificando que é em JSON. Nesse caso, como é um dado em JSON, no formato JSON que a gente vai se comunicar com o back-end, tá? Então, existe essa comunicação. É no body que a gente coloca essas informações. A gente fez a requisição do cliente para o servidor. O servidor, se ele receber, ele vai analisar essa requisição e vai nos enviar uma resposta. Essa resposta é no mesmo formato da requisição. Ela é, no caso, via protocolo de rede, transferência de dados HTTP, HTTPS, é uma response, uma resposta que o servidor está levando de volta para o front-end, para o cliente que requisitou. Geralmente é um sistema diferente daquele que requisitou, então são tecnologias diferentes. E a resposta, ela tem cabeçalho e também corpo, assim como a requisição, é o mesmo formato. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente geralmente tem a URL, no caso aqui seria do cliente, tá? A URL do cliente para onde que vai voltar a resposta da requisição que foi enviada a mim, no caso o servidor, tá? Para qual cliente que vai voltar. E nos cabeçalhos da resposta tem qual que é o protocolo de transferência de dados, nesse caso HTTP na versão 1.1. Esse 201 é o status code. Então o status code ele é um código de status que resume o que o servidor fez. Por exemplo, os códigos de categoria 200 quer dizer que o servidor ele recebeu aquela informação, aquela requisição, ele analisou aquela requisição, ou seja, ele recebeu, ele autorizou aquela requisição e fez alguma coisa. O 201 é o created, tá? Ele tem uma breve descrição. A gente tem várias categorias de status code. A gente pode ir falando disso ao longo dos nossos encontros. Quando a gente solicita a criação de algum dado, por exemplo, cadastrar um usuário, criar alguma coisa, tá? A gente geralmente vai receber uma resposta, se isso tudo der certo, uma resposta do servidor da categoria 200. 201, 202, 213, assim por diante. 201 quer dizer que o servidor, no caso, ele recebeu a requisição do cliente, analisou, processou essa informação, criou alguma coisa ali no servidor, criou um usuário, criou um dado, né, guardou um dado, no caso do servidor, tecnicamente falando, e mandou a resposta dizendo assim, ó, status code de resposta de feedback 201, ou seja, eu analisei a requisição, eu recebi a requisição, eu analisei a requisição, eu processei a requisição, tá? Faz parte do analisar a requisição, e eu guardei algum dado aqui. Então, 201, created, tá? É a descrição do 201. Tem vários, a gente vai ver ao longo do nosso curso. O content type, então, qual que é a linguagem para o meu cliente se comunicar com essa resposta? Nesse caso é em JSON. Geralmente as linguagens de request e de resposta tem que ser a mesma, tá?
se eu estou conversando em inglês com uma pessoa, ela tem que me responder em inglês também. Então, se o cliente requisitou dados em JSON, enviando dados no corpo no formato JSON, tecnologia, linguagem JSON, eu geralmente vou receber essa resposta também nessa mesma linguagem, no caso JSON. Qual que é a data? Qual está a data que a resposta foi feita? O processamento está feito no servidor, foi feito no servidor, tamanho e o servidor. Então, qual que é o sistema operacional que está funcionando lá no sistema back-end do servidor que está enviando essa resposta para o cliente? Então, geralmente aí tem o sistema operacional, sua versão e codinome, e qual que é também o programa, tá, que está rodando, nesse caso é o Apache. Pode ter aí o Apache que está retornando, tá? O Chrome, ele enviou informações para o Apache, tá? Mas são os motores que fazem isso funcionar. Por trás do Apache tem um Spring, tem um Laravel, tem o Django, tem o Node.js, ou um Nginx ao invés do Apache, tá? O Apache e o Nginx são concorrentes, tá? Cada um com as suas tecnologias específicas. Eles que, na prática, mandam a resposta de volta via HTTP, nesse caso, ou HTTPS, de volta lá para o servidor, que geralmente é o Google Chrome, é um navegador, tá? O Safari, o Edge, o Firefox, o Opera, ou até mesmo o Postman, como a gente vai ver em seguida. E também essa resposta ela pode ou não ter buddy. O cabeçalho, tanto para requisição e resposta, eles são obrigatórios, tá? Não todos os dados, mas a maioria. O corpo ele também é obrigatório, buddy, mas geralmente pode ser que ele venha em branco, pode ser que ele venha sem dados, tá? Então é opcional a gente informar dados, tá? O buddy está ali só, como eu disse, para complementar. Se a gente está enviando uma requisição, uma resposta que precise ter dados complementando, a gente tem que dizer, ó, a gente está enviando dados complementando a nossa requisição ou a nossa resposta, e esses dados eles estão nesse formato, nessa linguagem. Nesse caso da resposta, esses dados estão no formato RAW, ou seja, de texto bruto, tá? De string bruta. Ele pode ser no formato de um formulário, ele pode ser no formato de binário, tá? Nesse caso está em RAW, tá? String, texto bruto, e a linguagem desse texto bruto é em JSON, pode ser em XML, a gente vai vendo em seguida, tá? Então é isso, o cliente front-end, ele consome uma API, isso a gente chama consumir, tá? A gente consome uma API, a gente faz requisições e aguarda respostas dela, a API que está no back-end. Então são APIs, são sistemas separados que se comunicam entre si através de request e response via protocolo HTTP, utilizando uma linguagem universal, geralmente JSON ou XML ou YML, enfim. E geralmente elas têm verbos REST, por isso que RESTful, tá? Porque tem verbos REST, GET, POST, além desses, os REST, PUT, PATCH, DELETE, tá? Entre outros. Então é isso, tá? E na resposta, o que o cliente front-end vai fazer? Ele vai pegar esses dados em texto bruto, o cliente não quer, o usuário final, ele não quer ver isso aqui no sistema dele. Ele quer ver uma listagem bonitinha, com interface gráfica, botões, que seja fácil, ele quer ver uma carroceria. Ele não quer ver o chassi, ele não quer interagir com... Isso aqui é o chassi, tá bom? Ele quer interagir com a carroceria, que é um sistema com botões, uma listagem que seja irredimensionável a tela, vai depender da regra de negócio, tá? Mas é isso que o front-end faz, tá? O consumir uma API back-end é isso. Eu solicito dados brutos, recebo, tá? Se der tudo certo, eu recebo os dados brutos de resposta desse servidor back-end, dessa API back-end, que é em outra linguagem, é um sistema à parte, via URL, via HTTP, e eu vou renderizar esses dados brutos em dados bonitinhos. Então, por exemplo, aqui ele solicitou a criação de um usuário que é a Maria. Então, eu enviei os dados da Maria para o servidor em texto bruto, no caso JSON, e o servidor ele cadastrou, ele guardou esses dados da Maria dentro da sua máquina física. Tá? Isso aqui pode ser numa nuvem, no Cloud, AWS, Azure, GCP, pode ser num servidor específico de uma empresa, pode ser no seu próprio computador. Tá? Enfim, são via rede essas informações transferidas via linguagem JSON, via linguagem universal, via protocolo HTTP, elas representam aí verbos, pode ter REST, que é RESTful, e esses microserviços se comunicam. Então, a API backend ela vai devolver os dados para o front-end em formato de formulário, dados brutos, aqui, por exemplo, como JSON,
e o front-end ele vai renderizar, ele vai pegar esses dados brutos e vai colocar organizado bonitinho com a interface gráfica, tá? Ok, mas e quando a gente não tem a carroceria? Quando a gente quer simplesmente testar para ver se o chassi está funcionando, mas a gente não tem um sistema bonito com botões para verificar se o sistema está cadastrando direito, se está se comunicando direito com o back-end. Aí a gente pode usar o Postman, que é aquele quebra-galho, tá? Que consome APIs back-end, ou seja, não precisa de carroceria. O Postman é uma carroceria meio que universal, não é necessariamente uma carroceria bonitinha, um sistema bonito com botões, tá? Que seja para usuários mais leigos, para qualquer tipo de usuário de qualquer área que vai interagir com aquele sistema, não. É geralmente um sistema quebra-galho que, se você não tem uma carroceria que demanda tempo para ser feita, um sistema com interface gráfica que tenha tecnologias modernas, você pode usar o Postman para simplesmente testar para ver se a carroceria está funcionando ou não, se a API backend está funcionando ou não, tá? Aqui é um sistema à parte da carroceria, tá bom? Então é para isso que a gente usa o Postman. Quando a gente não tem um sistema com interface gráfica, a gente usa o Postman, que é um pouquinho com interface gráfica, um pouquinho no modo de comandos, tá? Na linha, o CLI, o Command Line Interface, a gente usa o Postman. É isso que o Postman faz na prática. Ele envia requisições com esses dados de cabeçalho e corpo para o nosso back-end e aguarda a resposta, que também serão em dados brutos. Aqui a gente não vai trabalhar com interface gráfica. Como eu disse, o Postman ele não é uma carroceria, ele é um quebra-galho para carroceria, que é onde que a gente vai receber esses dados brutos, aliás, onde a gente vai requisitar via dados brutos dados, informações, feedback do servidor back-end que vai nos retornar em resposta HTTP Response com dados brutos também. Só para a gente verificar se os dados eles estão trafegando e tudo está funcionando de acordo com aquilo que a gente espera dentro da regra de negócios. Se a gente acessar um site, por exemplo aqui, eu vou acessar o Ubsocial, clicar no F12, tá? Que são as ferramentas do navegador, deixa eu fechar isso aqui, e vir aqui em rede e atualizar a página, a gente vai ver que a gente está fazendo isso através de uma interface amigável, que é o nosso navegador, o nosso browser. Aqui a gente tem os cabeçalhos, os headers. Então, header de requisição, a gente tem um método e tal. Aqui foi o header da resposta. Então, solicitação, que é o request. A gente solicitou via método GET, nesse endereço do servidor, foi via protocolo HTTPS. São essas as informações que a gente solicitou. E são essas, vamos fechar aqui, são essas as informações que o servidor nos retornou. Ele deu um status code 304, ou seja, foi aceito, nada foi modificado, a gente simplesmente acessou o servidor via verbo HTTP. Nesse caso nem é REST, tá? É simplesmente um GET que a gente fez, ou seja, ver dados. Esse é o endereço, a gente acessou um DNS, que é uma versão bonitinha do endereço IP na porta, que é esse aqui, que é do meu site, inclusive, que é do GitHub, tá? Aí a gente tem os cabeçalhos da resposta. Então, a gente tem aí, ó, data, o que foi. Se tivesse algum dado, sabe? Se fosse um sistema RESTful, geralmente teria o corpo, então o body da resposta, o body response, que aí teriam dados, geralmente no formato JSON ou XML. Tá? Então, a gente consegue ver tudo isso aqui através desse tráfego de rede, tá? Que era aqui onde eu queria chegar. É isso aqui que o Postman faz, tá? Ele envia requisições com esse texto e aguarda esse texto de recebimento. É isso que o Postman faz. Então, é uma ferramenta para consumir API back-end no servidor, substituindo uma API front-end, REST ou não, tá? Um sistema servido do cliente que tenha tecnologia específica, que seja específico, que trabalhe talvez com REST e que transfira dados via HTTP e HTTPS, nessa arquitetura chamada cliente-servidor, client-server, dispensando o uso de um sistema front-end de API REST com interface gráfica. Tá? Ele permite, então, enviar HTTP header e corpo e body requests e analisar as respostas de header e body também do servidor da API back-end, nesse caso REST, tá? Sistema RESTful.
A gente tem um exemplo de API REST pública, que a gente pode fazer aqui via Google Chrome, acessar aí, Ctrl-clique, ele vai, o JSON placeholder, a gente pode trabalhar com isso. Geralmente é com essa API que a gente vai trabalhar, tá? A gente não vai criar um sistema back-end com tecnologias REST, como um Angular, Spring, Laravel, trabalhar com Apache, Nginx, não. A gente vai utilizar carrocerias, aliás, chassis, tá? Chassis, motores prontos, e a gente simplesmente vai levar o Postman lá para fazer esses acessos a esses sistemas já prontos. Como eu disse, os verbos REST e HTTP, eles são além do GET e POST, que eram os tradicionais da web. O GET, ele quer solicitar dados do servidor, o servidor geralmente, se aceitar essa requisição, ele vai responder via protocolo de rede HTTP, HTTPS, os dados, esses dados, tá, em formato JSON, no corpo da resposta, ou simplesmente no cabeçalho, com um status code ali de 300 ou 200, tá? Geralmente é status code de 300, alguma coisa do tipo. 200 teria que ser mais para o método POST de requisição, tá? Quando a gente envia uma request, uma requisição no protocolo HTTP com o verbo POST, quer dizer que eu queira enviar dados via transferência, eu quero transferir dados do cliente para o servidor. Geralmente esses dados eles são aí em JSON, são em XML, são no formato texto bruto, são num arquivo, são em binário, enfim, tá? Eu estou querendo levar dados de um lado para o outro via rede protocolo HTTP, do cliente para o servidor, client server, tá? Sistemas diferentes que se comunicam com uma linguagem universal via cabeçalhos de request e response, tá? Cabeçalhos e corpos de request e response. Se na request eu solicitei dados, ou seja, método POST, para uma URL, o corpo com JSON lá com dados específicos, o servidor ele vai receber essa requisição. Se ele receber essa requisição, se não tiver nenhum problema na rede, e ele receber essa requisição com o método POST, ele sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que guardar, armazenar dados. Então, ele vai verificar tudo isso e, se der tudo certo, se estiver tudo bem, ele vai armazenar esses dados e enviar um feedback de resposta, uma HTTP response, geralmente aí com um status code da categoria 200, se deu tudo certo, tá? 200 quer dizer que ele recebeu a request, analisou os dados, processou, guardou dados e está mandando o feedback de resposta dizendo assim, ó, status code da categoria 200, 200, 201, 202, 203, 204, que é bem famoso também, 205, quer dizer o quê? 201, por exemplo, que ele recebeu a request, processou os dados, guardou os dados, mandou o feedback dizendo assim, ó, status code dessa HTTP response da request em questão é 201, ou seja, eu recebi os dados e armazenei, então funcionou. Put e PET são HTTP REST verbs, são verbos já da tecnologia REST, que a web tradicional era só GET POST. Então, put e PET quer dizer que a gente queira atualizar dados. Então, a gente vai receber de resposta do servidor um status code de outra categoria, dizendo assim, ó, que ele viu os dados, identificou os dados armazenados lá, modificou esses dados e está mandando feedback dizendo que deu tudo certo ou não. Ele vai dizer, ó, teve um erro. E aí ele vai enviar outro status code dizendo assim, ó, geralmente é o 400 alguma coisa, tá? 404 é quando a gente não chega lá no servidor, deu algum problema na rede, tá? Então a gente tem os métodos put e PET. E por fim a gente tem o método delete, que também é verbo, método não, verbo no caso, tá? É o verbo HTTP REST. O delete é para solicitar remover dados lá armazenados no servidor back-end, tá? Na prática, o que um header e o que um body tem? Tanto faz se é de request e de response, tá? Aqui a gente vai entender. O header é o cabeçalho com metadados enviados na HTTP request e também recebidos na response, enviados via protocolo HTTP. O header, ele geralmente tem um content type, que é o conteúdo enviado no corpo, no body. Ele vai dizer assim, ó, esses dados são no formato aplicação do tipo JSON, são no formato HTML, são no formato form data, que são para arquivos, tá? É o tipo de conteúdo enviado no corpo, tá? Isso aqui pode estar em branco, tá? Geralmente está em application JSON. Se tiver, isso aqui também pode estar em branco, é opcional, autorização, que eu coloquei autenticação, tá? Na verdade, autorização na transferência de dados
Então, geralmente, se a gente tem aí uma comunicação entre máquinas que precisem ser autenticada, né, que precisa da chave da porta para acessar, a gente manda esse token, geralmente, de autorização. Pode ser um token comum, tá? No formato aí 64 encode, hash, pode ser um bear token, tá? Geralmente é um código grandão que a gente manda na requisição e também recebe na resposta. A resposta nem tanto, é geralmente na requisição, tá? E o autenticação 2.0, tá? São esses três principais. A gente tem o accept, que é o tipo de resposta que o cliente vai aguardar do servidor. Então, por exemplo, ele envia dados no formato de uma linguagem e ele diz em que linguagem ele quer receber dados. Geralmente é a mesma, tá? JSON. E o servidor vai ter que analisar a request e dizer, sim, eu sou compatível com isso, ou seja, eu consigo responder nessa linguagem ou não, eu não consigo responder nessa linguagem, vai depender aí da resposta e o status code que esse servidor vai mandar de resposta no HTTP Response. No cabeçalho da resposta também. O user agent é o cliente que fez a requisição, ou seja, o software que na prática mandou os dados, ou que devolveu, no caso da resposta, tá? Então, geralmente aí é um navegador, como Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, enfim, entre outros, tá? Ou um software específico, como o Postman, tá? E para a resposta, geralmente é um software específico. Geralmente são o Apache, o Nginx, entre outros, tá? E também, às vezes, a gente tem o Custom Headers, que são alguns cabeçalhos extras personalizados, tá? Geralmente, o header tradicional não comporta, se o header tradicional não comportar essa quantidade de dados, se tiver algum dado extra que não é para entrar lá no body, que não é complementar, que é só complementar ao cabeçalho, a gente cria aí o Custom Header, que é um cabeçalho complementado, um cabeçalho personalizado, que eu coloco ali outras coisas a mais, tá? Outros dados a mais, no caso. E então, isso vale tanto para a requisição quanto para a resposta. E além do cabeçalho, a gente tem, tá? Isso aqui é uma requisição, a gente tem o cabeçalho e o corpo. O cabeçalho são aqueles dados lá, o corpo são os dados complementares, são as informações complementares opcionais, enviadas ou não em request e também em resposta. Também no formato HTTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Geralmente, os responses, eles são usados em métodos REST, tá? Em verbos REST do tipo POST, PUT e PET. Tá? A gente coloca corpo complementar, porque quando a gente pede para fazer um GET, para fazer um delete, a gente geralmente só manda o ID daquele dado, o endereço daquele dado que a gente quer apagar. A gente não manda dados complementares dizendo, o nome desse dado é tal, tá? Se a gente mandar esses dados, geralmente a gente envia na própria URL ou em algum formato específico no header, tá? Não é comum no header, mas pode acontecer, tá? A questão é que a resposta ou a requisição, elas só terão geralmente um corpo, tá? Um body com conteúdo, se for nos métodos POST para adicionar um dado, então ele vai mandar para adicionar informações, ele vai mandar os dados dessa informação ou receber os dados dessa informação para armazenar dados em alguma máquina, seja no cliente, seja no servidor. Então vão ter esses dados no corpo, no body. Tá? No PUT, que é para atualizar esses dados, ele vai mandar os novos dados que ele quer modificar, né? Os antigos, ele vai dizer na URL, que é esse endereço eu quero atualizar para esses novos dados que estão no body. E no PET, que também serve para atualizar dados. Como eu disse, o corpo ele pode ser em RAW, pode ser em form data, pode ser, tá? Tem vários tipos. RAW são dados em texto bruto. Geralmente, tá? São nesses formatos. JSON, XML. Então, ele manda aí na linguagem JSON e também em XML. Manda e recebe, tá? Tanto faz para request ou response. Também tem dados no form data, que é um envio de dados e arquivos. Via Postman, tá? A gente tem chave, par chave valor. Então, a gente tem, por exemplo, o arquivo e o conteúdo dele. Então, por exemplo, uma imagem, a gente diz lá qual que é o nome da imagem, nome do arquivo da imagem, seguido de 2 pontos, seguido do conteúdo dessa imagem. A gente também tem no formato aqui de formulário não identificado, no caso de não codificado, tá?
Então, isso aqui geralmente é na URL, onde a gente tem ali o key igual a valor e também outro dado, key 2 igual a valor 2. Isso aqui não é o mais seguro a se fazer, tá? Porque a gente pode fazer até um SQL injection, alguma coisa que comprometa a segurança, tá? Mas faz parte, tá? É um pouco mais legado, mas faz parte. E também tem binário, para a gente enviar em código binário. A gente pode enviar arquivos em código binário, imagens, enfim, para enviar arquivos em código binário. Além do... então, a gente está falando aí das informações transferidas via HTTP, seja de requisição, seja de resposta, request e response. Elas têm um cabeçalho, têm um corpo, têm parâmetros. Tá? Os parâmetros geralmente são enviados na URL. Então, na URL, os parâmetros eles podem ser separados por o acento de interrogação, então, onde pares-chave valor, onde nome é igual a Maria. Ele pode colocar aqui um E comercial para dizer que é outro dado, onde age, idade, é igual a 30. Tá? Então, na própria URL, como eu disse, não é o mais seguro, mas isso acontece bastante. E também path parâmetros, que são adicionados diretamente na URL, que é similar ao acima, só que é na URL sem esses pares-chave valor. Então, onde barra user, o endpoint, tá? Isso aqui a gente chama de endpoint, que é o fim da URL, é Maria. Então, provavelmente ele vai ali fazer um get nos dados da Maria. Tá? E aqui a gente tem um exemplo prático de request e um exemplo prático de response. Então, a URL do servidor da máquina é nesse lugar, pode ter a porta, tem o endpoint, tá? A URL, os headers são, então, com o método post, ou seja, guardar dados na máquina de destino, nesse caso na máquina servidora, o URI, no endpoint user, no protocolo de transferência de dados HTTP na versão 1.1, nesse endereço de rede, dessa rede, a gente vai enviar dados, porque é método post, tá? Na linguagem JSON, tá? Com essa autorização de token, através do software Postman Runtime na versão 7.32.0, todos os dados eles serão aceitos, o tamanho máximo é 78 de comprimento de string, tá? E quais são os dados que eu quero guardar nesse destino? No caso, é o cliente enviando para o servidor, então, quais são os dados que eu estou requisitando para guardar no servidor? A gente coloca no body, tá? Que é no corpo. Dados do tipo texto bruto na linguagem JSON. A gente disse aqui que o conteúdo é no formato JSON, então a gente vai guardar esses dados no formato JSON, então aqui os dados. O servidor, se ele receber, ele vai processar essa requisição, esses dados, tá? No formato JSON, ele vai ver que é o método post, então ele vai ter que guardar esses dados lá. Ele vai tentar guardar, se tudo der certo, ele vai enviar uma resposta. Se não der certo, ele também vai enviar uma resposta, só que com outro conteúdo, dizendo que houve um erro, tá? Se deu certo, ele vai enviar a resposta dizendo que 201, o status code é de criado, ou seja, ele recebeu a requisição, processou e guardou os dados. Essa resposta também vão ser informações e dados transferidos via protocolo de rede HTTP nessa versão. O tipo de resposta vai ser na linguagem JSON, o tamanho total de string é 86, a data é essa, o nosso software de resposta é o Apache na versão 2.441, sistema operacional que tá da máquina, no caso que está respondendo, é o Ubuntu, GNU Linux, e os dados da resposta são esses dados aqui, que provavelmente o front-end vai receber lá na frente e renderizar numa imagem não, tá? Pode ser, né? Ou numa mensagem bonitinha dizendo, ó, o usuário 101, Maria, com esse e-mail foi criado. Uma mensagem em verde, tá? Levando em conta aí, hipoteticamente. Então, é isso que o front-end faz. Ou o Postman, ele vai receber esses dados brutos aqui, dizendo, ó, foi criado e tal, tá? Isso aqui é o que o Postman recebe de resposta, exatamente nesse formato. O Postman faz isso, a gente requisita e recebe. A gente requisita dados com esse conteúdo exatamente dessa forma e a gente recebe exatamente dessa forma, tá? Só que o Postman ali a gente tem algumas variáveis, algumas automatizações que a gente consegue fazer para melhor nos convier. Então, são essas as funcionalidades do Postman. Além disso, a gente consegue criar coleções de requests, salvá-las na nuvem, para a gente não precisar ficar escrevendo isso toda vez. Então, a gente consegue guardar isso, a gente consegue criar variáveis,
autorizações, parâmetros de URLs, enviar cookies, tá? A gente também tem variáveis que a gente consegue, ao invés de ficar digitando sempre essa URL, a gente diz que isso aqui é variável X, e sempre que a gente chamar X, quer dizer que é essa URL toda, para não precisar ficar reescrevendo ela sempre, tá? A gente também tem gestão de configurações para estágios, por exemplo, requisições de testes para desenvolvimento, homologação, ambiente de produção. A gente tem, pode compartilhar a nossa tela com outros usuários para a gente trabalhar simultaneamente, o que a gente chama de user groups. Ele também automatiza testes, a gente pode fazer isso via JavaScript, criar fluxos, tá, com o runner, monitorar APIs em tempo real, tá, porque a gente tem APIs no formato REST, mas a gente tem outros formatos, inclusive com streaming de dados, que é em tempo real, é em real time. A gente integra o Postman com outras ferramentas como Jenkins, o Newman, que a gente vai ver, para criar pipelines de DevOps para CI/CD. A gente pode exportar esses dados que a gente fez, aí, as requisições e as respostas via código Curl, por exemplo, relatórios, a gente tem reports, gestão de erros simplificadas com interface gráfica, a gente tem inteligência artificial com Postman Bot, tá, que é muito bom, integração com mock servers, auditoria de logs, reports, bom, tem muita coisa, por isso que o Postman é muito importante. E além disso, ele tem uma vasta loja com APIs publicadas, ou seja, a gente cria APIs de back-end e a gente publica na loja. E a gente pode interagir com essas APIs, se elas forem públicas, tá? A gente pode enviá-las privadas ou públicas, e vai depender aí do plano que você tiver no Postman, para que você consiga interagir com essas APIs e outros usuários baixá-las e disponibilizá-las em rede. Como é a instalação do Postman? Tá? São vários os formatos. A gente tem o Postman Desktop, que a gente vai usar, que na minha opinião é o mais completo deles. Tá? Você pode escolher aí qual você vai utilizar. A gente vai usar o Desktop porque é ali que a gente tem todas as funcionalidades. Então a gente vai ver todas as funcionalidades. Então o Postman Desktop é o padrão. Tá? A gente também tem a versão web, tá? Ela funciona de uma forma básica. Se a gente quer testar com projetos REST, com projeto back-end REST, tá? Que comportem métodos, verbos, aliás, do HTTP REST, com o put, patch, delete, a gente geralmente tem que instalar um complemento na máquina hospedeira, na máquina cliente, que é o user, na máquina servidora, aliás, que é o user agente, tá? Que é o desktop agente. Então, a gente pode utilizar o Postman na web, mas é importante instalar esse desktop agente na máquina servidora que a gente vai querer fazer essas requisições e aguardar a resposta, tá? Porque por causa da configuração do CORS e tudo mais. A gente também tem o Postman Enterprise, que é utilizado em cloud, como nas clouds AWS, Azure, GCP, IBM Cloud, Alibaba Cloud, enfim, tem o Postman lá presente. Também tem o Postman como extensão para o Visual Studio Code. Tem o Postman CLI, que é a interface gráfica lá em terminal de Postman, que a gente vai dar uma olhada via linha de comando, sem interface gráfica. A gente tem a versão Canary do Postman, que é a Desktop Beta. E também tem o Newman, que é uma evolução do Postman integrado ao Postman. Tá? Um software integrado ao Postman que permite fazer mais funcionalidades também utilizando linha de comando, além do Postman Client. Tá? Todos esses Postmans, além do desktop, eles são um pouquinho mais limitados, por isso que a gente vai usar o desktop. Tá? A gente não vai usar o web, poderíamos utilizar, mas o desktop ele é mais completo, então todos os outros têm um pouquinho menos de funcionalidades, mas o básico que a gente vai utilizar, todos eles comportam. Esse aqui é um overview do Postman, essa interface, a gente faz as requisições aqui, a gente pode colocar o header aqui, o body aqui, a gente envia a requisição e a gente vai receber uma resposta do servidor. Aqui é uma resposta do servidor, olha, ele recebeu com HTTP status code 200, ou seja, chegou lá no servidor a nossa requisição, ele recebeu e processou, e enviou a resposta com alguns dados, tá? Nesse caso, no formato JSON. Pretty porque ele vai mostrar identado, mas é no formato RAW, que é texto bruto. A gente tem o postbot, a gente tem os cookies, a gente pode configurar, tem documentação, a gente pode compartilhar, convidar outros usuários para
desenvolver em conjunto com a gente em tempo real. A gente tem as workspaces para a gente salvar as requisições, para não ficar escrevendo toda vez. A gente pode colocar variáveis aqui, como por exemplo aqui, ó, database ID, para a gente não ficar escrevendo sempre o ID do banco de dados. A gente criou uma variável environment, uma variável de ambiente, e ao invés de simplesmente colocar toda vez o ID do banco de dados, ele simplesmente coloca a variável aqui que vai puxar o valor automaticamente. Também eu tenho um vídeo, tá, aqui do canal, que eu faço a instalação do Postman Desktop no Linux. Tá? No Windows é via arquivo executável. No Linux, a gente pode instalar via Snap, Flatpak, que são fáceis, tá? Relativamente fáceis de instalar. E eu também tenho uma instalação manual que é oficial do Postman, que vai ser sempre a última versão mais atualizada do Postman Desktop oficial. Tá? Eu vou deixar, se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link dessa instalação na descrição. Mais informações você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente também todos os links e referências importantes eu deixarei na descrição dos nossos vídeos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.